O governo vai publicar um decreto presidencial que aumenta o valor do salário mínimo. E com reajuste de 7,5%, o valor deve subir para R$ 1.518. O governo federal publicou um decreto que regulamenta o uso da força pelas polícias de todo o país. O uso de armas letais será considerado ilegítimo quando as pessoas desarmadas não apresentarem risco. A aeronave fabricada no Brasil pela Embraer, que caiu ontem no Cazaquistão e deixou 38 mortos, pode ter sido atingida por um míssil russo, de acordo com informações das autoridades. Há poucos dias da posse, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez ameaças ao Panamá e à Groenlândia. Algumas semanas, o Canadá também teve que lidar com as provocações de Trump. Uma médica é presa acusada de sequestrar uma criança dentro de um hospital no Paraguai. A suspeita é que ela tenha planejado o crime há meses. O uso excessivo de dispositivos digitais por idosos pode afetar a capacidade cognitiva, levando a problemas de memória e concentração. É o que aponta uma pesquisa. A alta temporada e o calor no Rio de Janeiro devem movimentar 148 bilhões de reais com o turismo. Cerca de um terço da população brasileira pretende viajar. Um dos maiores desastres naturais da história completa hoje 20 anos, o tsunami, que chegou por um terremoto de magnitude 9,1 e deixou 227 mil mortes em 2004. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Olha, depois de dezenas de flagrantes e denúncias de abusos policiais nos últimos meses, o governo federal publicou um decreto para regulamentar o uso da força pelos agentes de segurança pública. E o uso de armas será considerado ilegítimo contra pessoas desarmadas e que não apresentem risco imediato. E o nível da força empregada deve ser compatível com a gravidade da situação. O governo federal publicou um decreto do Ministério da Justiça que regulamenta o uso da força pelas polícias e define regras para o uso de equipamentos de menor potencial ofensivo. Segundo o governo, a medida tem como objetivo promover eficiência, transparência, valorização dos profissionais de segurança pública e além do respeito aos direitos humanos. A norma foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Segundo o decreto, a força policial deve ser utilizada apenas dentro dos limites legais, priorizando bom senso, prudência e equilíbrio. O texto especifica que a força policial deve ser empregada diante a uma ameaça real, potencial, com prioridade para minimizar danos e evitar o uso de armas letais. A arma de fogo é definida como o último recurso e há casos em que o seu uso é explicitamente proibido, não podendo ser usada em casos contra pessoas desarmadas em fuga que não representem risco imediato de morte ou lesão contra veículos que desrespeitem os bloqueios policiais, exceto quando houver risco de direito à vida dos policiais. O Ministério da Justiça levantou que os órgãos de segurança pública devem oferecer capacitação periódica aos agentes, com treinamentos obrigatórios e conteúdos voltados para o uso adequado de armas de fogo e instrumentos de menor potencial ofensivo. Apesar das normas não serem obrigatórias para as polícias, o repasse de recursos federais para ações que envolvam o uso da força vai estar condicionada à adesão às diretrizes do decreto. Para fazer a fiscalização, vai ser criado um Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força com o objetivo de analisar e orientar o uso da força policial. O decreto gerou reações entre governadores. Segundo os governadores do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e de Goiás, Ronaldo Caiado, há uma interferência do governo federal nas atribuições dos estados. Já o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, postou em suas redes sociais que vai acionar o Supremo Tribunal Federal para suspender a medida e que não houve diálogo em que a publicação do decreto foi feita na calada da noite.
E a Câmara dos Deputados publicou nesta quinta-feira a versão final do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, aprovado na semana passada. O texto foi enviado para análise do Palácio do Planalto, que ainda pode vetar alguns trechos da proposta. O presidente da República tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar o texto, no todo ou em partes. O primeiro projeto traz as regras gerais dos novos tributos, que serão instituídos a partir de 2026, em período de teste. Também permite a criação em 2025 do comitê gestor formado por estados e municípios. Segundo o secretário extraordinário da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda, Bernardi App, o Palácio do Planalto não deve vetar muitos trechos do projeto. A próxima missão da Secretaria será orientar o Palácio do Planalto em relação a pontos do texto final do Congresso, passíveis de serem vetados pelo presidente Lula. A Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também vão participar da análise dos benefícios concedidos por deputados e senadores, cujo impacto pode fazer a alíquota inicial dos novos tributos ficar em pelo menos 28%, superando os 26,5% previstos na própria lei. Um projeto de regulamentação ainda está no Senado. Parte desse texto foi transferida para o PLP 68, mas ainda restaram, por exemplo, os artigos que tratam de tributos de estados e municípios sobre propriedades, como o imposto sobre heranças e doações, o imposto sobre transmissão de imóveis. O governo também precisa enviar ao Legislativo o projeto que vai definir as alíquotas do imposto seletivo, tributo que vai substituir parte do imposto sobre industrializados a partir de 2027. O governo federal deve publicar até o fim desse ano o decreto de reajuste do salário mínimo. O valor deve subir para R$ 1.518, um aumento de 7,5%. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.412. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai publicar um decreto presidencial que aumentará o valor do salário mínimo. O decreto deve ser publicado em 31 de dezembro e a correção valerá a partir de janeiro, com pagamento em fevereiro. O aumento do salário mínimo para 2025 vai considerar a inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado nos últimos 12 meses até novembro, junto com o crescimento do PIB nos últimos 2 anos. A quantia, que hoje é de R$ 1.412, vai subir para R$ 1.518, um aumento de 7,5%, o que equivale a um aumento real acima da inflação. Contudo, o valor está R$ 10 menor em relação à estimativa anterior, com um aumento apenas de 2,5% ao invés de 3,2% da regra anterior. O motivo foi o pacote de corte de gastos aprovado pela Câmara, que limita um aumento com um teto de 2,5% ao ano. A nova regra prevê uma economia de R$ 4 bilhões para 2025. Isso deve implicar um crescimento menor ao salário mínimo para os trabalhadores até 2030. Esse valor incide também nos aposentados e no BPC, benefício de prestação continuada. O Tribunal Superior Eleitoral contestou uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e impediu o registro de um candidato acusado de envolvimento com o crime organizado. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral alteraram a fundamentação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. O motivo foi impedir o registro do vereador Fabinho Brandão, do MDB de Belfor Roxo, à candidatura de sua reeleição. O vereador foi denunciado sobre acusação de ameaçar e extorquir concorrentes na distribuição de internet em bairros de Belfor Roxo. O voto do relator Antônio Carlos Ferreira foi aprovado por unanimidade e focou no veto ao uso da milícia armada por partidos em sua atuação, previsto na Constituição e na Lei dos Partidos Políticos. Quando teve o registro indeferido, o vereador criticou a decisão em suas redes sociais, dizendo que nunca foi julgado e que não havia nenhuma condenação. Os magistrados fluminenses haviam utilizado como base outro artigo da Constituição, que faz alusão à vida pregressa do candidato, probidade administrativa e moralidade. Contudo, não há nenhuma previsão legal, nem na lei da inegibilidade, nem na lei da ficha limpa, que impeça a candidatura apenas pela condição de réu ou acusado. A intenção da mudança é impedir a candidatura de pessoas envolvidas com crime organizado. O avião que caiu ontem no Cazaquistão e deixou 38 mortos e 29 sobreviventes pode ter sido atingido por um míssil russo. A informação foi divulgada hoje por autoridades do Azerbaijão. A aeronave, fabricada pela Embraer, é um modelo considerado seguro, que até então havia registrado 2 acidentes com mortes. De acordo com fontes,
A aeronave, que havia decolado em Baku, no Azerbaijão, teria sido atingida por estilhaços de um míssil terra-ar quando estava no espaço aéreo da cidade de Grozny, na Rússia, onde pousaria. Elas também afirmaram que autoridades locais não permitiram o pouso de emergência solicitado pelos pilotos do avião. Modelo é 190 da Embraer, em aeroportos russos, e o desviaram em direção à cidade de Aktau, no Cazaquistão. A aeronave teve então que sobrevoar as águas do Mar Cáspio. Em entrevista ao Jornal das 22, ontem, o perito aeronáutico Daniel Calazans tinha levantado a hipótese de que o avião tivesse sido atingido por estilhaços de um míssil, como vamos rever na fala do perito. Nós percebemos que a aeronave foi perfurada. Não acreditamos que seja míssil como um ataque direto, pois um míssil, quando ele atinge a aeronave diretamente, ele não provoca furos, e sim rombo na aeronave. Então acreditamos, a menos que tenha sido um míssil que tenha sido detonado nas redondezas, tendo aí como consequência a aeronave foi atingida por estilhaços desse míssil, ou uma outra fonte aí que nós desconhecemos, né? Fala-se também em colisão com pássaros. Não acredito, porque colisão com pássaros danifica a fuselagem de uma outra maneira. Normalmente amassa. Colisão com pássaros não fura a fuselagem. Então, não acreditamos nesta hipótese. O piloto, ele foi muito perito, teve dificuldade de controlar a aeronave e com a sua perícia ele minimizou as consequências. Nós vemos que o ângulo de impacto não foi muito íngreme, foi mais horizontal, né? Como o piloto fez esse controle, nós não sabemos, mas provavelmente deve ter utilizado ali os motores, com a finalidade de minimizar as consequências deste voo. De acordo com a agência de notícias Azerbaijani Kaliber OAZ, o míssil usado contra o avião teria sido um Pantsirs. Um passageiro sobrevivente relatou ao canal estatal russo RT que a aeronave fez 3 tentativas de aterrissar em Grozny e que na terceira aproximação, algo explodiu. A agência informou ainda que fontes da Rússia reconheceram que as defesas antiaéreas do país estavam tentando abater drones ucranianos nos céus da República Russa da Chechênia, cuja capital é Grozny. Nas últimas semanas, drones ucranianos atacaram vários locais na Chechênia, incluindo uma instalação que abriga as forças policiais. O Embraer 190 saiu de Baku antes do amanhecer, com 62 passageiros e 5 tripulantes. O curto voo para Grozny, a noroeste da Rússia, aparentemente não teve problemas durante meia hora, quando a aeronave encontrou uma interferência significativa no GPS. De acordo com o Flightradar 24, um site que rastreia o tráfego aéreo em todo o mundo, o Flightradar 24 disse também que, até cerca de 20 minutos antes do acidente, às vezes não recebeu nenhum dado do avião e, em outras ocasiões, recebeu dados nos quais os detalhes sobre sua posição estavam ausentes ou imprecisos. O governo russo pediu que não sejam tiradas conclusões precipitadas sobre a causa da queda do avião da companhia Azal, ao comentar as suspeitas de que a aeronave pode ter sido atacada. A OTAN pediu nesta quinta-feira uma investigação minuciosa sobre a queda do Embraer 190 da companhia Azerbaijan Airlines no Cazaquistão, ocorrida nesta quarta-feira. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que devemos esperar pelo fim da investigação. E veja a seguir, a alta temporada e o calor no Rio de Janeiro devem movimentar 148 bilhões de reais com o turismo. E você vai ver também, o quilo da carne para aquele churrasquinho do fim do ano deve ficar mais caro. Animais prontos para o abate estão em falta. E quem quiser fazer aquele churrasquinho no fim do ano vai pagar mais caro o quilo da carne. A escassez de animais prontos para o abate tem causado a alta nos preços
para o consumidor. Quem compra carne vermelha está sentindo peso no bolso. Aumentou bastante. É bem complicado. Hoje mesmo estou opinando de porco, né? A suína que está mais barata. Do ano passado para cá, o preço da carne bovina subiu demais. Basta verificar o valor da arroba. Em 2023, estava R$ 195. Agora, R$ 320, 64% mais caro. A gente passou por um período aí de 2022, 2023 e agora 2024 por preços baixos na arroba, né? E isso aí combinou numa desmotivação do setor, né? E em relação também a crédito, ao Plano Safra, foi disponibilizado pouco dinheiro, né, do governo federal para nós. Então o produtor desmotivou, não quis investir em rações e hoje a gente teve uma seca muito drástica, uma seca que não está na normalidade, ela é além da normalidade, né? Então teve uma desmotivação de produção, ou seja, o animal faltou nos dias de hoje, né? E o animal faltando, tendo o consumo, tendo a exportação, os frigoríficos e o varejo estão repassando esse valor ao consumidor. Então tendo um aumento bem expressivo agora da carne. O Stanley é economista do Sindicato Rural. Ele estava aqui me explicando que em julho deste ano, Mato Grosso do Sul abateu 400 mil cabeças de gado. Agora, em novembro, o abate foi de 300 mil cabeças de gado, ou seja, uma redução aí de quase 30%. Nós tivemos agora, nesses últimos meses, uma mudança muito grande de conjuntura no mercado do boi gordo, que, claro, vai afetar os preços daqui em diante, né? Nós tínhamos um histórico da pandemia de estímulo à produção de animais. Esse estímulo, em 2023, se transformou em oferta. E de lá para cá, de abril a julho de 2024, nós tivemos uma super oferta de animais no mercado, né? O que fez com que os preços na gôndola fossem mais baixos. A partir de julho, nós tivemos um início de queda nessa oferta. Então, a oferta de animais disponíveis para abate está caindo, as escalas nos frigoríficos estão recuando, os frigoríficos estão tendo que adequar sua produção, estão tendo que dar férias coletivas em algumas categorias. E nós temos também o período de sazonalidade no final de ano, que ajuda também a pesar na alta desses preços, né? Então, a conjuntura é uma conjuntura nova, né? Nós tínhamos uma conjuntura que era baixista para os preços e agora nós temos uma conjuntura que é mais, a gente não pode dizer escassez, mas existem menos animais disponíveis que, consequentemente, vão impactar os preços. Os cortes que mais tiveram reajuste em outubro, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, foram a ponta de peito, 14,35%, a costela, 13,25%, o patinho, 9,46% e a alcatra, 8,95%. E como será que a situação deve ficar no começo do ano? A ideia é que os preços, a partir de agora, eles fiquem estáveis ali na casa dos R$300 a 280, 300, né? A arroba para o produtor rural, né? E isso vai trazer uma certa estabilidade nos preços aí para esse começo de ano, né? Mas é preciso acompanhar para ver como é que vai se desenvolver essa oferta e entender também como que a conjuntura global vai impactar isso, porque nós estamos com as exportações muito aquecidas, né? Se elas se mantiverem superaquecidas, nós podemos ver uma continuidade de altas. Se não, a gente pode ver um recuo nesses preços. A dica, então, é sempre procurar o que está mais em conta. Tem que aproveitar, fazer pesquisa de preço, aproveitar os dias específicos de oferta da carne, das carnes, porque na verdade tem não só para carne bovina, mas para carne das aves, a carne suína, aproveitar essas promoções para tentar equilibrar o orçamento. Está misturando já, carne de porco, carne de frango, boi, ovo, de tudo um pouco. E o turismo deve movimentar 148 bilhões de reais nesta temporada. E cerca de um terço da população brasileira pretende viajar.
O verão de 2025 promete ser aquecido para o turismo nacional. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo revela que 59 milhões de brasileiros, cerca de 35% da população, têm planos de viajar entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Essa movimentação deve injetar mais de 148 bilhões de reais na economia, impulsionada por um aumento no gasto médio por turista que saltou de R$ 1.800 para 2.500, um crescimento de 34% em relação ao verão anterior. As praias continuam liderando como destino preferido, mencionadas por mais da metade dos entrevistados, seguidas por roteiros de ecoturismo e aventura. A pesquisa também aponta que 97% dos viajantes escolheram destinos dentro do Brasil, destacando fatores como belezas naturais, custos mais baixos e a oportunidade de rever familiares e amigos. A duração média das viagens nesta temporada deve ser de 12 dias, enquanto o número de voos disponíveis também aumentará. O Ministério do Turismo anunciou que o Brasil terá 184 mil voos neste verão, uma alta de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Essa expansão é parte do programa Conheça o Brasil Voando, desenvolvido em parceria com o companhias aéreas para atender a crescente demanda e estimular o turismo interno. Para especialistas, o setor reforça a importância como motor econômico, gerando empregos e estimulando o desenvolvimento local em diversas regiões do Brasil. E a cotação do dólar nesta segunda-feira mais uma vez causou preocupação. A moeda norte-americana fechou o dia em R$ 6,38. A AGU, a Advocacia Geral da União, informou que vai ouvir o Banco Central do Brasil para apurar uma possível divulgação incorreta dos valores, que foram exibidos no Google na quarta-feira, feriado de Natal. A Advocacia Geral da União anunciou que vai consultar o Banco Central para apurar a possível divulgação de uma cotação incorreta do dólar exibida no buscador Google nessa quarta-feira. O episódio gerou atenção após a plataforma mostrar a moeda americana a R$ 6,38, acima do fechamento oficial de R$ 6,15 registrado na última segunda-feira. O Google já retirou o valor de sua busca. A cotação de R$ 6,38 exibida pelo buscador ultrapassava o valor do mercado à vista, que encerrou as negociações locais antes do feriado de Natal. No despacho enviado ao Procurador-Geral da União, é dito que causa estranheza que, em pleno feriado de 25 de dezembro, data em que não há divulgação da taxa de câmbio pelo Banco Central, ocorra diferenças de informações relacionadas à cotação da moeda americana. Com os mercados financeiros fechados, incluindo os segmentos à vista e futuros, não houve possibilidade de verificar negociações em andamento. Na véspera de Natal, o mercado apresentou baixa atividade que tem relação com o feriado prolongado e o fechamento dos derivativos. Segundo o Google, os dados apresentados na busca são fornecidos por provedores globais de informações financeiras. Ainda, segundo a Google, ela colabora com os seus parceiros para investigar possíveis problemas relacionados às cotações exibidas. A Advocacia Geral da União determinou que o Banco Central entregue os dados solicitados. Gabriel Galípolo, presidente interino do Banco Central, mobilizou a equipe, incluindo funcionários de plantão nesse período natalino, para garantir a entrega das informações. Galípolo, atualmente diretor de política monetária, comanda o Banco Central, enquanto Roberto Campos Neto está em recesso. A partir do dia 1º de janeiro, Galípolo vai assumir oficialmente a presidência da instituição. Este não é o primeiro episódio em que o Google exibe uma cotação incorreta do dólar. Em novembro, a plataforma apresentou valores diferentes indicando a moeda americana R$ 6,18, quando o mercado registrava a moeda em R$ 5,74. Na ocasião, o Google reconheceu o erro e afirmou que tomaria medidas para evitar novas falhas. Além desse caso, a AGU recentemente pediu investigações sobre notícias falsas relacionadas a Gabriel Galípolo. O órgão acionou a Polícia Federal e a Comissão de Valores Mobiliários para abrir procedimentos policiais e administrativos. As investigações têm como objetivo apurar a disseminação de fake news que atribuem declarações falsas ao futuro presidente do Banco Central.
A Advocacia Geral da União disse que há necessidade de combater a propagação de informações falsas que podem comprometer a credibilidade de figuras públicas e gerar impactos negativos no mercado financeiro. E por falar em dólar, o Banco Central vendeu na manhã desta quinta-feira 3 bilhões de dólares. O leilão foi uma tentativa de conter o avanço da moeda norte-americana. Com os leilões, o Banco Central já vendeu 26 bilhões e 300 milhões de dólares em 2024. Essas intervenções são importantes para ajudar a conter a desvalorização do real. Mesmo depois do Banco Central injetar mais de 3 bilhões de dólares hoje, o dólar avançou 0,36% e terminou o dia em R$ 6,17. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,26%, aos 121.077 pontos. E olha só, a Prefeitura de São Paulo confirmou hoje que a partir do dia 6 de janeiro a passagem de ônibus no município passará de R$ 4,40 para R$ 5,00. O reajuste será de 13,6%. E na capital paulista, a tarifa de ônibus está congelada desde 2021. O último aumento foi em janeiro de 2020, ainda na gestão do prefeito Bruno Covas. E o governo do estado, por sua vez, também anunciou nesta quinta-feira que a tarifa dos trens e metrôs passará de R$ 5,00 para R$ 5,20 a partir de 5 de janeiro de 2025. O aumento estabelecido pelo governo do estado é de 18%. E olha só, mudo de assunto agora para falar que o governo federal vai lançar o Cadastro Nacional para os Animais Domésticos. A emissão será gratuita e deve ajudar na segurança dos pets. A expectativa é que o sistema seja liberado já em janeiro. O governo criou o Cadastro Nacional de Animais Domésticos. O documento será uma carteira de identidade nacional, assim como o RG, mas que ainda está em processo de testes e deve ser liberado em janeiro de 2025. Atualmente, iniciativas similares já existem no Brasil, porém de forma desregulada, fazendo com que proprietários preencham dados repetidos em diferentes sistemas. O objetivo é dar mais segurança para os tutores e seus pets, além de ajudar no controle de doenças e no combate aos maus-tratos. A emissão do documento é gratuita. Para isso, o tutor deve acessar a sua conta pelo site do governo e cadastrar as suas próprias informações e as do seu bicho de estimação, como, por exemplo, o endereço, idade e raça do animal, como também o histórico de doenças e vacinas. Além disso, o cadastro vai gerar uma foto e um QR Code que pode ser impresso e colocado na coleira. E se o animal tiver um microchip, também pode ser incluído no cadastro, mas não é obrigatório. O objetivo é ampliar a proteção e resguardar o bem-estar animal, permitindo que as autoridades públicas possam combater maus-tratos e abandono de maneira mais efetiva. O cadastramento também pode ser feito em ONGs e municípios. E veja a seguir, as festas de fim de ano vão alterar o expediente bancário. E na véspera do ano novo, dia 31, as agências não vão abrir. E você vai ver também, há poucos dias da posse, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, faz ameaças ao Panamá e também à Groenlândia. E atenção, as festas de fim de ano vão alterar o expediente bancário. O horário de atendimento ao público foi reduzido das 9 horas até às 11 da manhã, pelo horário de Brasília. Já na véspera do ano novo, no dia 31, não haverá expediente e as compensações bancárias não serão efetivadas. As festas de final de ano alteram o expediente bancário. Na véspera do ano novo, dia 31, não haverá expediente. As compensações bancárias não serão efetivadas, incluindo o TED, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Somente o PIX, sistema que funciona 24 horas por dia durante todo o ano e feriados, poderá ser feito normalmente. As compensações bancárias também não serão efetivadas. No dia 30 de dezembro, as agências
funcionam normalmente no país, bem como a partir do dia 2 de janeiro. Contas de consumo, água, energia, telefone, etc., com vencimento nos dias em que não há compensação bancária, no dia 31 e no dia 1º/1, poderão ser pagas sem acréscimo no dia útil seguinte, já no caso dos tributos e impostos, caso vençam no feriado ou nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado para evitar a incidência de juros e multas. A resolução do Conselho Monetário Nacional não considera dias úteis para fins de operações bancárias os sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura aos clientes que podem usar as áreas de autoatendimento nas agências disponíveis e os canais digitais, como celulares e computadores dos bancos, para a realização de transferências e pagamentos de contas e demais serviços. E há poucos dias da posse, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já está mostrando uma prévia da política combativa que deve adotar. Ele fez ameaças ao Panamá e à Groenlândia. A cerimônia de posse acontece no dia 20 de janeiro. A ameaça surpresa de Donald Trump de retomar o controle do Canal do Panamá e sua declaração expansionista de que os Estados Unidos deveriam tomar a Groenlândia sinalizam que o presidente eleito dos Estados Unidos pretende adotar uma política externa desvinculada de diplomacia. Em paralelo, os assessores dele têm trabalhado preparando-o para lidar com duas crises de política externa: a guerra na Ucrânia e os múltiplos conflitos no Oriente Médio. Situações que o presidente eleito prometeu resolver rapidamente. No domingo, Trump fez ameaças aos aliados do país, Panamá e Dinamarca, que controlam a Groenlândia como território ultramarino. Há algumas semanas, foi o Canadá que teve de lidar com as provocações de Trump, que sugeriu que a nação deveria se tornar o 51º estado dos Estados Unidos. No caso do Panamá, Trump afirmou que os Estados Unidos deveriam retomar o controle da importante via aquática da América Central, porque o país vem cobrando valores excessivos das embarcações para utilizá-las. Alegação rebatida pelo presidente panamenho. A zona do Canal do Panamá já foi ocupada pelos Estados Unidos em 1903 a 1979. Entregue de fato aos panamenhos apenas em 1999. As ameaças de Trump não param por aí. Ele também tem afirmado que vai barrar importações com impostos altos sobre produtos chineses, canadenses, mexicanos, europeus e brasileiros. Caso isso aconteça, alguns setores e empresas serão prejudicados e terão prejuízos significativos. Ao mesmo tempo, os consumidores americanos também padecerão com altas de preços e ineficiências. Na segunda-feira, Trump escreveu em rede social que é absoluta necessidade tomar o controle da Groenlândia, território autônomo do Reino da Dinamarca. Quando ele esteve à frente da presidência em 2019, quis comprar a ilha. Os americanos têm uma base na região desde a Segunda Guerra, agora dedicada a vigiar ataques de mísseis, por exemplo. Especialistas dizem que a região do Ártico, que ora derrete, pode ser objeto de avanços chineses e russos. Além disso, a ilha é rica em minérios. A imprensa síria informou que pelo menos 14 pessoas morreram em uma emboscada. Ela teria sido organizada pelas forças armadas que apoiavam o ditador Bashar al-Assad. O confronto de quarta-feira entre as forças de segurança e milícias ocorreu na província de Tartus, segundo observadores e o novo Ministério Sírio do Interior, durante operação para a prisão de um ex-funcionário de Assad acusado de cometer crimes relacionados à prisão de Sednaia. O oficial teria, segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos, emitido penas de morte e julgamentos arbitrários contra dezenas de prisioneiros. Apesar da emboscada, diversas prisões foram realizadas. Os agentes de segurança mortos pertenciam ao grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, que liderou a ofensiva rebelde que pôs fim ao regime de Bashar al-Assad no início deste mês. Em postagem em uma rede social, o novo ministro do Interior, Mohamed Abdelrahman, prometeu reprimir duramente qualquer um que ouse prejudicar a segurança da Síria ou pôr em risco a vida de seus cidadãos. Milhares de muçulmanos alauítas, grupo étnico-religioso minoritário do qual o ex-presidente faz parte, saíram às ruas da Síria para protestar após o surgimento de um vídeo nas redes
redes sociais, que supostamente comprovaria a vilipendiação de um templo religioso. Autoridades sírias, que têm se esforçado para convencer a comunidade internacional de que estão comprometidos com uma transição pacífica de poder e com o respeito às minorias, insistem que o vídeo que despertou a ira dos manifestantes é antigo. Os protestos também são motivados pela revolta com relatos de que alauítas teriam sido alvo de violência recentemente. Essas manifestações aconteceram em cidades ao longo da costa do Mediterrâneo, que concentram a maioria dos alauítas. Uma delas era Tartus, palco do confronto da noite desta quarta-feira com as forças de segurança do novo regime. Em Homs, no centro do país, o Observatório Sírio afirmou que uma pessoa foi morta e outras 5 foram feridas após forças de segurança abrirem fogo para dispersar a multidão. Os alauítas representam cerca de 9% da população síria. Os novos líderes do país prometeram várias vezes proteger grupos religiosos minoritários que temem que os rebeldes, agora no controle, possam tentar impor uma forma conservadora de governo islâmico. E uma médica foi detida acusada de sequestrar uma criança dentro de um hospital no Paraguai. A suspeita é de que ela tenha planejado o crime há meses, já que chegou a fingir que estava grávida. Inclusive, fez até um chá de bebê. O caso aconteceu no Hospital Regional de Paraguari, uma cidade de 25 mil habitantes que fica a pouco mais de 60 quilômetros de Assunção, a capital do Paraguai. Foi nesse local que a bebê nasceu por volta das 6 horas da manhã de ontem e foi sequestrada no período da tarde. Quem procurou a polícia para denunciar esse caso foi o pediatra plantonista, que alegou que uma mulher vestida de médica teria levado a bebê para uma área do laboratório para fazer supostos estudos para dar alta. Mas em seguida, as duas desapareceram por volta das 4 horas da tarde. Bom, em posse das imagens do circuito interno de segurança do hospital, os policiais tiveram acesso por volta das 6h30 às características da mulher e também do veículo que ela teria usado para fugir com a criança. A Polícia Nacional do Paraguai, então, começou as buscas pela recém-nascida e emitiu alertas para que a população fizesse a denúncia em caso de qualquer informação sobre o paradeiro da criança. Logo, o pedido foi divulgado intensamente pela imprensa paraguaia e se espalhou pelas redes sociais, até que uma pessoa ligou para os policiais relatando onde estaria a suspeita com a bebê por volta das 8 horas da noite. Nessa ligação, a denunciante contou que se tratava de uma médica que alugou uma residência atrás do Hospital Regional Carapeguá, que fica em uma cidade a quase 20 quilômetros de Paraguari. Teria relatado ainda que a mulher de 32 anos morava no local com os pais. Ela teria fingido por meses que estaria grávida. Chegou inclusive a fazer um chá de bebê e relatado aos amigos que deu à luz e que levaria a criança para fazer exames de pés. A médica então foi encontrada e entregou a menina à delegacia de polícia. A bebê foi levada ontem à noite mesmo de volta à família. Já a acusada permanece presa e deve ser ouvida ainda hoje pelo Ministério Público. Ela é acusada de violação de autoridade parental, mas outros crimes podem ser acrescentados a partir, claro, das investigações. Bom, a promotoria descartou até o momento que ela faça parte de uma rede de tráfico de pessoas, considerando o estado de saúde mental que ela se encontra. A médica vai receber apoio psiquiátrico. O Ministério Público paraguaio ainda se reuniu com os gestores do hospital para questionar a falta de segurança e o controle de entrada e de saída de pessoas, já que aparentemente qualquer um conseguiria entrar e sair com tranquilidade. E veja a seguir, tsunami na Indonésia, um dos maiores desastres naturais da história e que matou 227 pessoas, completa hoje 20 anos. E você vai ver também, a defesa do ex-deputado Daniel Silveira pede ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que reveja a decisão de prisão. Na véspera do Natal, uma tragédia nada comum abalou a cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. 3 pessoas da mesma família morreram após comer um bolo durante uma confraternização. A mulher de 61 anos, apontada como a responsável por fazer o bolo, também foi parar na UTI. O que era para ser um simples café da tarde acabou se tornando um pesadelo para uma família da cidade de Torres, no litoral gaúcho. É que 3 pessoas morreram após a refeição
e outras 4 passaram mal. Todas elas ingeriram um bolo que está sendo apontado pela Polícia Civil como o pivô de toda esta situação. Inclusive, a mulher que preparou o alimento foi uma das que passou mal após a ingestão. Segundo o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes de Torres, Maida Berenice Flores da Silva, de 58 anos, e Tatiana Denise da Silva, de 43 anos, morreram em razão de uma parada cardiorrespiratória. Já Neuza Denise da Silva dos Anjos, de 65 anos, teve como causa da morte choque pós-intoxicação alimentar. As 3 mulheres morreram com intervalo de apenas algumas horas. A polícia esteve na casa da mulher que fez o bolo e encontrou diversos produtos vencidos. Por isto, o delegado em que investiga o caso suspeita que tenha ocorrido intoxicação alimentar. Entretanto, não descarta a possibilidade de envenenamento. Os corpos foram encaminhados para a necrópsia no Instituto Geral de Perícias, que é o órgão responsável por atestar a causa da morte. Os alimentos consumidos pela família também serão periciados. Em setembro, o marido da mulher que fez o bolo morreu por intoxicação alimentar. Na época, a morte dele foi considerada natural e, por isso, não foi investigada pelas autoridades. Agora, a polícia instaurou um inquérito sobre o caso e pediu exumação do corpo para verificar se houve envenenamento. Que o uso excessivo de telas pode afetar a saúde mental não é novidade. No entanto, um novo alerta tem preocupado especialistas e as famílias: o impacto crescente em idosos. Pesquisas conduzidas por terapeutas ocupacionais da Universidade Federal de Minas Gerais indicam que o uso excessivo de telas está relacionado a um aumento nos sintomas de estresse, depressão e ansiedade. Um dos dados mais surpreendentes do estudo foi o impacto observado em idosos, faixa etária inicialmente considerada menos propensa a esse tipo de dependência tecnológica. Embora imagine que as dificuldades com tecnologia ou declínio cognitivo natural seriam barreiras para o uso excessivo, os resultados mostram que muitos idosos estão desenvolvendo ansiedade generalizada relacionada ao medo de ficar desconectados. Essa condição, conhecida como nomofobia, é caracterizada por sintomas como nervosismo, suor excessivo e até taquicardia diante da possibilidade de estar sem celular. Entre os fatores que tornam os idosos mais vulneráveis a essa dependência estão o isolamento social, o sentimento de exclusão e a alta prevalência de transtornos de humor. Essas condições podem ser agravadas por um uso inadequado de dispositivos móveis, levando não apenas a problemas de saúde mental, mas também a riscos como golpes financeiros e vício em jogos digitais. O estudo destaca a necessidade de estratégias específicas para promover o uso saudável da tecnologia nessa faixa etária, combinando educação digital com iniciativas para reduzir o isolamento e fortalecer os laços sociais para aumentar a qualidade de vida desses idosos. A defesa do ex-deputado Daniel Silveira pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que reveja a decisão de prendê-lo. O ex-deputado desrespeitou as condições previstas em lei para a liberdade condicional e retornou 4 horas depois do horário determinado. O ex-deputado federal Daniel Silveira, na semana passada, conseguiu a liberdade condicional sob diversas condições, incluindo o uso de tornozeleira e estar em casa no período noturno, entre 10 horas da noite e 6 da manhã. Contudo, nesta terça-feira, Daniel voltou à prisão após chegar em casa às 2h10 da manhã. A defesa de Daniel alegou que ele descumpriu a determinação porque precisou ir ao hospital depois de sentir dores renais. O advogado ainda pediu um número direto para avisar o ministro em caso de nova emergência. Moraes entendeu que o deslocamento não foi justificado adequadamente e apontou que o ex-deputado esteve em outros locais antes e depois de ir ao hospital. Os relatórios indicam que ele foi liberado às 00h39 e deixou o hospital às 00h44, mas só retornou à residência às 2h10 da manhã, após permanecer no condomínio Granja Santa Lúcia por cerca de 1 hora. A defesa alegou que Daniel Silveira esteve no condomínio antes e depois de ir ao hospital porque aquele é o endereço da mulher dele que o acompanhou no atendimento médico. O ministro destacou que o ex-deputado violou medidas cautelares 227 vezes desde o início do processo e acusou o sentenciado de total desrespeito ao Poder Judiciário e à legislação brasileira. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha,
vai sofrer uma alteração para a edição do ano que vem, agora em janeiro. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda proibiu apostas envolvendo as partidas da competição, além de propagandas feitas por marcas do setor. O intuito é preservar a saúde mental dos jovens e adolescentes. Prestes a iniciar o principal campeonato de futebol de base do país, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontecerá entre os dias 2 a 25 de janeiro, uma determinação do governo chamou bastante atenção. Isso porque foi proibida a participação das famosas bets nesse campeonato. Ou seja, não haverá possibilidade de se fazer apostas nas partidas da Copinha. Se apenas isso já poderia trazer prejuízos a algumas casas de apostas, o governo foi além e também proibiu qualquer associação das bets durante todo o campeonato. No decreto da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, foram definidos 4 pontos que estão proibidos nessa edição da Copinha. São eles: apostas nos jogos, patrocínios de casas de apostas nos uniformes das equipes, publicidade e propaganda nos estádios que se associem às apostas e propaganda de agentes e operadores de apostas durante a transmissão de partida, em meio televisivo, radiofônico ou pela internet. Em resumo, o governo informou que as medidas foram tomadas unicamente por ser um campeonato que conta com jovens e adolescentes e que o interesse do Estado está em proteger a saúde mental, comportamental e emocional dos jovens, que geralmente é muito afetada devido às apostas. Em 26 de dezembro de 2004, um forte terremoto ocorreu no Oceano Índico. O tsunami que se seguiu depois disso matou pelo menos 220 mil pessoas na Indonésia. A catástrofe completa exatamente hoje 2 décadas e o tremor gerou ondas de mais de 30 mil metros de altura e liberou uma energia equivalente a 23 mil vezes a potência da bomba atômica de Hiroshima. Por isso, os geólogos o chamaram de tsunami monstro. Primeiro vieram os tremores de terra, depois o horror. Pouco antes das 8 da manhã, no horário local do dia 26 de dezembro de 2004, a terra tremeu no norte da Indonésia. O terremoto de mais de 9 graus na escala Richter foi registrado em alto mar a 250 quilômetros de distância. 30 minutos depois, ondas de mais de 30 metros atingiram a cidade. Prédios, carros, pessoas foram levados pelo desastre natural mais mortal da história e um dos piores da humanidade. A origem do terremoto está relacionada à ruptura da zona de subducção entre 2 placas, a da Índia e a microplaca Andaman, em 1.200 quilômetros. O tremor gerou ondas de mais de 30 metros de altura e liberou uma energia equivalente a 23 mil vezes a potência da bomba atômica lançada em Hiroshima. O arquipélago indonésio tem uma atividade sísmica e vulcânica frequente por estar localizado na área conhecida como Anel de Fogo de Pacífico. No total, o tsunami causou 226.408 mortes. A região mais afetada foi o norte da ilha de Sumatra. As enormes ondas atravessaram o Oceano Índico e atingiram Sri Lanka, a Índia e a Tailândia, horas depois se deslocando a quase 800 km por hora quando atingiram o máximo da velocidade. As ondas também atingiram a Somália, na África, e alcançou as Maldivas. O fenômeno provocou o deslocamento de mais de 1.500.000 pessoas e gerou uma ajuda de emergência de 14 bilhões de dólares por parte da comunidade internacional. O tsunami também obrigou as comunidades da costa do Índico a prestar contas sobre o nível de preparação diante de catástrofes. Na ocasião, não existia sistema de alerta na região e a ausência de um alerta coordenado agravou o impacto da catástrofe. Para Bernardo Aliaga, especialista em tsunamis da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, é fundamental manter viva a memória da catástrofe. É preciso um trabalho contínuo para lembrar as gerações antigas e futuras da tragédia. Na opinião de Aliaga, a primeira regra a aprender é que onde teve um tsunami, haverá outro. A probabilidade é de 100%. Aliaga também destacou a falta de preparação. Segundo ele, houve falta de cooperação entre as agências, em especial entre os cientistas e os responsáveis pelo gerenciamento de desastres.
Reconhecer os sinais de alerta e fazer exercícios de simulação para evacuar as pessoas são essenciais, destacou o especialista. Hoje há preparo contra um tsunami em todas as partes, no Pacífico, Índico e no Mediterrâneo. Países como Portugal, Grécia, Itália e Espanha estão muito melhor preparados. Aliaga disse que na Europa há uma comunidade que se chama Rede de Tsunami, mas tem também estruturas em Galápagos, Costa Rica, Equador e El Salvador. Se no passado os alertas levavam de 50 minutos a 1 hora, hoje são necessários de 5 a 7 minutos. No passado, existiam 150 sismógrafos para detectar um terremoto disponíveis na rede mundial. Já nos dias atuais, há milhares de equipamentos. A lição que fica dessa catástrofe foi a falta de um sistema de alerta eficaz e de conscientização do público, que custou centenas de milhares de vidas. Então, reforçando a informação que foi dita na reportagem, o tsunami gerou ondas de 30 metros de altura. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.